começa pela parte do cenário internacional, Duda, porque além dessa notícia lá em Teherã, temos também uma notícia que surgiu hoje pela manhã, que é a questão do Tribunal Penal Internacional. É verdade que o TPI resolveu solicitar a prisão do presidente de Israel? Que história é essa, Duda? É quase isso. É ainda um procurador, ele faz uma acusação e essa acusação precisa ser analisada ainda pelos juízes lá do Tribunal Penal Internacional em Haia. E entre os alvos dessa acusação estão o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, o chefão do Hamas na faixa de Gaza, o Yahya Sinwar, o chefão máximo do Hamas, que fica no Catar, que é o Ismail Haniyeh, e o Mohammed Deif, que acho eu está também na faixa de Gaza, e que é o chefe da Brigada Al-Qassam, que é o braço militar do Hamas. São acusações... O TPI, só fazer então aqui abrir um parênteses, é aquele tribunal que não é da ONU, ele foi criado a partir do Estatuto de Roma, que foi assinado lá por 100 e tantos países, mas tem jurisdição em todos os países que assinaram, mas também naqueles em que algum dos membros tem algum envolvimento, né? Então, por exemplo, a faixa de Gaza entra na história do TPI porque a autoridade palestina assinou o Estatuto de Roma, que criou esse tribunal. E é um tribunal que faz acusações contra pessoas. Ele é diferente, então, da Corte Internacional de Justiça, que julga estados. Aqui, no caso, são pessoas. E o que foi interessante essa declaração, esse pedido, né, que o procurador fez. O procurador é um britânico que chama Karim Khan. Vai tanto contra o Hamas contra o governo israelense. Dos dois lados você tem acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É claro que os crimes são diferentes. Então, contra o Hamas, por exemplo, tem sequestro de pessoas, você tem tortura, estupro, perseguições, né? Que o Hamas faz aquele atentado do dia 7 de outubro que entra ali matando todo mundo, né? E isso, o Karim, ele diz que, inclusive, você consegue mostrar, porque você precisa provar que a pessoa que você está acusando tomou a decisão, né? Participou da coisa e que, tipo, sem ela aquilo não aconteceria, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando esse mesmo tribunal faz o mandado de prisão do Vladimir Putin. Eles conseguem mostrar que o Putin estava envolvido no sequestro de crianças ucranianas. Ele cria uma lei que dá cidadania russa para essas crianças quando elas vão para a Rússia. Então você precisa fazer essa ligação. E o Karim diz, olha, os terroristas do Hamas, logo depois que essas pessoas são sequestradas, eles vão lá visitar os reféns, né? Logo depois, pessoalmente. Então, ele diz que ele está com base em vários depoimentos que ele colheu, tanto de pessoas que foram libertas, pessoas que estavam lá naqueles kibbutzim, que no sul da faixa de Gaza, imagens de satélite, tudo muito bem fundamentado. E ele também diz ali na declaração dele que ele chamou uma comissão internacional de especialistas em direito internacional para analisar tudo, para acompanhar, né? Então, é uma coisa que, enfim, tem estofo, né? E ele também faz acusações em relação ao Netanyahu e o Yoav Gallant, então ministro da Defesa. Então, são duas pessoas. Também crimes contra a humanidade, crimes de guerra, mas é de outra natureza. O que ele vai dizer é que Israel intencionalmente atacou a população civil, né, adotou isso como uma política de Estado, porque entendia, isso está no texto dele, que a população era uma ameaça a Israel.
então que vai fechar a faixa de Gaza, impedir a entrada de alimento e de comida, depois são 3 passagens, né? Depois que elas são abertas, então, também continua dificultando a entrada dessas coisas, que fecha intencionalmente os encanamentos de água potável para a faixa de Gaza, que fecha a eletricidade da faixa de Gaza, fala também que Israel teria perseguido algumas pessoas, atirado intencionalmente contra ativistas que estavam fazendo ajuda humanitária, e até tem um trechinho ali que eu achei mais polêmico, que estaria atirando em pessoas que estavam fazendo fila para receber alimentos. Então, são acusações muito graves, né? E aí, bom, enfim, o que acontece agora? Israel não é um signatário do Estatuto de Roma, então não existe a possibilidade de Israel pegar, botar o Netanyahu e o Yoav Gallant e mandar lá para a Haia. E mesmo na oposição israelense ao governo, né, atual, teve muita reclamação. Eles falam assim, vocês estão colocando no mesmo patamar o Hamas e o governo de Israel, né, porque você está acusando os dois lados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas é claro que, como eu estou explicando aqui, são crimes diferentes, né? Os israelenses não entraram na faixa de Gaza estuprando, matando, né? São crimes diferentes, ainda que eles entrem na mesma categoria, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E também não tem a chance do pessoal do Hamas ser mandado para a Haia. O Catar é um país que é signatário do Estatuto de Roma, então, em tese, deveria mandar o Ismail Haniyeh lá para a Haia, mas dificilmente o Catar vai fazer isso. Agora, vamos esperar, na verdade, então, que os juízes decidam se realmente esses mandados de prisão forem emitidos. Todos aí que foram listados pelo Karim Khan vão ter mais dificuldade de fazer viagens internacionais. Então, nenhum deles, por exemplo, poderia vir aqui para o Brasil, assim como o Putin não pode vir para o Brasil. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, isso foi uma decisão do Congresso brasileiro, ratificada pelo presidente brasileiro, e que está em vigor. Então, o que vale para todo mundo, né? A ideia do direito internacional é que você aceita a legislação e depois o que o tribunal decidir você tem que aceitar, né? Mas já vai ter muitas consequências. Então, uma delas pode aumentar a pressão interna dentro de Israel em relação ao Netanyahu e o Yoav Gallant. Fica mais difícil para os Estados Unidos mandarem mais munições. Tem uma chance maior de ter mais protesto nos Estados Unidos contra o apoio americano a Israel. Enfim, vai ter bastante coisa aí, né? Vai ter pressão também em cima do Catar e todo mundo tomando mais cuidado aí a hora que entrar num avião, porque senão entra no avião, chega em outro país, pode ser preso e mandado para a Haia. Quer dizer, agora sim, agora é um grande problema essa questão do TPI, aí junta-se a questão no Irã, quer dizer, a sucessão no Irã, então você tem aí um cenário totalmente atípico nessa semana. Falando ainda nessa semana, deixa eu trazer o Rodolfo para a roda, porque nessa semana a gente tem ainda tem duas notícias. Eu acho que elas vão ser no cenário nacional, acho que elas vão ser... Só ajeitar o cabelo aqui, rapaz, saiu aqui uma brecha aqui. Tem duas notícias no cenário nacional que eu acho que elas vão ser importantes e elas vão comandar ainda o noticiário. Primeiro, que são as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? O Congresso ainda tem uma agenda legislativa calcada no Rio Grande do Sul, isso é fato, né? Esse assunto ainda vai reverberar por muito tempo, e é um tema que ele reverbera de duas maneiras. Primeiro, de uma parte política, que é inclusive a questão que a gente coloca no nome do programa de hoje, não é que o governo Lula inaugurou uma nova era desse assistencialismo barato de quinta categoria, em que vale mais a pena você salvar um cachorro do que salvar uma vida. Nada contra os cachorros, nada contra os doguinhos. Isso eu acho que... E quem quer faz alguma coisa, não fica, enfim, fazendo papagaiada em rede social.
E a segunda questão, que aí entra um pouco na demanda do Rodrigo Oliveira, é que atrasa um pouco a agenda econômica no Congresso. Reforma tributária, se falou que o grupo de trabalho seria instalado na semana passada, já não foi, talvez seja instalado essa semana, é um assunto que já estão falando que vai ser só resolvido lá para agosto, setembro, se é que vai ter condição para ser resolvido, porque afinal de contas temos aí um processo eleitoral. Então, esse é um assunto que de fato ele vai impactar em várias diretrizes. Já há uma disputa política clara entre o Eduardo Leite e o governo federal para saber quem vai ser o pai da reconstrução. Ninguém fala isso publicamente, mas já há essa briga entre Paulo Pimenta e Eduardo Leite para saber quem de fato vai reconstruir o Rio Grande do Sul, quem vai ter esse espólio, quem vai conseguir herdar, né, esse título. E aí, para variar, temos no TSE o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, que não começou de fato, né? O julgamento iniciou na semana passada, mas tem aquela fase preliminar, etc., em que você tem uma fase prévia, mas de fato o julgamento mesmo ele começa na próxima terça-feira, lá no Tribunal Superior Eleitoral. E isso é um julgamento que ele vai ter, que, dependendo do resultado, vai mudar totalmente o jogo político nos próximos anos. Rodolfo Borges, vamos começar pelo começo. Chuvas no Rio Grande do Sul. Já há uma guerra clara, né, entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul para saber quem é o pai da criança, quem vai ser o pai da reconstrução. Como é que isso vai impactar na política nos próximos dias? E o que ainda tem de cenário ainda para a gente destrinchar dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul? Boa tarde, mestre. Boa tarde, Wilson. O governo Lula, como de costume, né, entrou mal na história e culpou os outros, né? Já começou culpando os outros. Então começou aquela história, fake news, estão falando mal da gente, e de fato a gente já comentou aqui várias vezes, tinha mentira mesmo rolando, como sempre tem, a rede social faz parte, né? Aumentando história, meias verdades, para machucar o governo reagiu, não esclarecendo só o que estava acontecendo de fato, mas apontando vários dedos, né? E aí de lá para cá, eles começaram a ter mais presença no Rio Grande do Sul, né? O Lula foi 4 vezes, Janja sempre com ele, e foram tentando controlar a narrativa, mas aí eles foram se perdendo mais, porque aí a gente deu destaque esse final de semana aí, a BBC Brasil fez uma reportagem mostrando que o governo também mente, o governo também faz fake news e inflou os números da ajuda ao Rio Grande do Sul, somando alguns 2 vezes, transformando crédito para banco em auxílio, colocando antecipação de benefício social, Bolsa Família, estão sendo antecipados. Eles puseram esse dinheiro, já estava contratado, né? Ele já ia ser repassado para as pessoas beneficiadas, mas aí eles puseram no pacote e aí vai inflando o número das 50 bilhões de reais. E aí fica um número expressivo, mas aí também é mentira, né? Se o governo se comprometeu a combater mentira, combater fake news, por que ele vai ficar mentindo no meio desse processo, né? E aí a gente publicou eu publiquei uma análise no final de semana falando sobre isso, as fake news do governo Lula, que era uma coisa da qual a gente tinha falado já na semana passada, né, que o governo prometeu um PIX de R$5.000 para as famílias atingidas, e aí a gente falou, esse PIX vai demorar para sair, porque a prefeitura precisa atestar que a casa daquela família foi atingida pelas chuvas, e essas prefeituras foram atingidas também pelas enchentes e estão com dificuldade. O próprio Lula admitiu isso no evento do qual ele participou na semana passada, porque teve uma tragédia das chuvas no ano passado, setembro, lá no Vale do Taquari, e ele estava reclamando, os prefeitos ainda não mandaram os projetos, e os prefeitos falam, a gente não tem condição de mandar os projetos, eles também foram atingidos, é difícil, tem um monte de burocracia, aí o governo promete que vai tirar as burocracias, mas o fato e aí a gente também chamou atenção para isso no final de semana, que tem governista, né, lulistas, criticando os prefeitos já e falando que eles estão, eu não vou falar nomes aqui, porque também é o tipo de pessoa que não merece esse tipo de atenção, mas que os prefeitos estão deliberadamente, demorando para enviar projeto para que o Lula se machuque, para machucar o Lula politicamente. Como se eles também não tivessem sendo machucados por isso. Isso é uma coisa gravíssima, Rodolfo, porque a gente está falando aqui, eu vou até aumentar um pouco, né? Influenciador digital, utilizando o tal do janonismo cultural. Porque o governo Bolsonaro era de fake news e não sei o que, pipipipapapá. Aí vai lá um influenciador digital da esquerda e me fala, não, porque tem prefeito que deliberadamente
está dificultando o acesso e não sei o que mais, etc, etc, porque o prefeito quer criar uma crise com o governo federal, quer jogar a população contra o governo federal. Gente, pelo amor de Deus. Eu estava até pensando, eu até pedi para o Matheus que me coloque na tela, porque enquanto você falava, Rodolfo, desculpa te cortar, desculpa mesmo, querido. Sabe, eu fiquei pensando numa capa para Cruzoé. Olha, Duda. A reunião aí. Fica logo ligada, minha sugestão de pauta para capa. Né? Bota o presidente Lula na capa com um narizinho de Pinóquio, né? Aí embaixo, as fake news do governo Lula. A gente pode fazer um levantamento sobre as fake news do governo Lula. Pode ser uma edição especial, então. Né? A gente edição dupla. Porque é tanta fake news, gente, assim, se a gente for... gente, é isso. Quer falar de mentira? Beleza. Agora, assim, quer apontar a mentira do outro é a coisa mais simples do mundo. Quero ver você admitir sua própria mentira. Admitir a própria mentira não é fácil, gente. É um processo psicologicamente que até é um processo, gente, exaustivo para a pessoa, dependendo da mentira que você conta. Entendeu? Então, assim, agora, só que para você conseguir se libertar de uma mentira, você precisa admitir que você mentiu, você precisa, a partir daí, contar a verdade. Esse é o ponto. E o governo Lula, definitivamente, não só não admite que mente, como também não faz questão de falar a verdade. Duda, desculpa te cortar. E também desculpa te cortar, Rodolfo. Mas enfim, eu acho que aí tem uma questão que são os 3 níveis de governo, né? Tanto a prefeitura, quanto o governo do estado, quanto o governo federal, que estão sob um escrutínio tremendo, né? Uma cobrança muito grande. Essas propagandas aí de não sei quantos bilhões que a gente vai mandar, isso talvez funcione ou não para o resto do Brasil, né? Mas para o gaúcho, que está lá ainda com chuva, tudo bem que está descendo um pouquinho do rio Guaíba, né? Ele sabe muito bem quem que chegou ali para ajudar, ou se alguém chegou para ajudar. Acho que muito do que o governo está fazendo, o governo Lula agora, é porque sabe que não está chegando e está tentando fazer uma mega batalha aí de propaganda para tentar evitar uma crítica muito forte. E aí, Wilson, para terminar essa história, para botar na roda essa expressão da caridade vulgar, que a gente botou no título, né? Eu publiquei ontem, domingo, uma análise sobre isso, né? Assim, porque imagino que a parte da audiência tenha visto que viralizou nesse fim de semana um vídeo em que a Janja entrega um cachorro para um militar, e aí, segundos depois, ela recebe de volta, e aí ficou uma coisa, ela está encenando. E aí, a questão, assim, quem estava lá disse que ela fez uma brincadeira com o militar e a intenção não era essa. Mas aí a pergunta que eu faço para todo mundo é quem vai acreditar na versão dela, depois de tudo que ela fez, né? Assim, se discutiu muito, né, nessa tragédia, o papel dos influenciadores, né? Logo no início ali, Pedro Scooby, Felipe Neto, Neymar, né? Fazem suas doações ou fazem as suas boas ações, filmam e exibem. E aí a reflexão que eu faço é que faz parte hoje, realmente faz parte do mundo isso hoje, né? Como é que você vai exigir de um influenciador, que é uma pessoa que vive de mostrar o que faz, na hora que ele faz uma coisa pela qual ele merece o elogio, por que ele vai esconder, né? Aí a minha resposta ele vai esconder porque seria virtuoso ele fazer isso. É claro que é melhor se você põe assim, que foi essa discussão que se estabeleceu, né? Aí é melhor fazer e mostrar do que não fazer nada, porque não tem para mostrar. É verdade. Mas aí tem uma terceira opção, que é fazer e não precisar ficar expondo e se gabando disso, né? E aí a primeira-dama Janja foi o pior exemplo possível nessa tragédia, né? Porque tudo que ela fez, ou dizia que estava fazendo, em tudo ela era a protagonista, né? Adotou o cachorro, não é o cachorro que é o principal, ela é o principal. Incentivou doações, está incentivando, faz parte, mas ela é a principal, ela está aparecendo, ela está sorrindo, né? Ela está posando. E aí eu acho que é isso. No final das contas, acabou ela machucando o governo do Lula, politicamente. Quer dizer, um governo que já estava ali, entrou errado, tentou corrigir, não conseguiu, porque aí botou um político para fazer um trabalho de reconstrução. E aí a gente a gente comentou isso, que foi o contraponto que fez o Eduardo Leite. Colocou um técnico para cuidar da Secretaria de Reconstrução da parte do Rio Grande do Sul. E aí você pode discutir sempre qual é a intenção, se está mal intencionado ou não, mas tem muito expressivo um gesto como esse.
E aí é mais expressivo ainda quando ele vem na sequência de um gesto que o Lula não conseguiu fazer. Ele pôs lá uma pessoa diretamente interessada no futuro político. E aí, assim, num momento como esse, isso é essencial, que você passe uma mensagem com gestos também. Não adianta você ficar falando, gente, o mais importante agora é fazer isso. Não, você tem que fazer alguma coisa. O Lula não fez, e aí, na comparação com o Eduardo Leite fez. E isso tem um significado, isso tem uma relevância, inclusive, para a forma como as pessoas encaram e como enfrentam a tragédia. Rodrigo, eu queria falar, né, Rodrigo? A gente acabou te cortando. O Rodrigo está aqui de sala praticamente com a gente. É só porque eu acho assim, tem uma perspectiva, um olhar nessa história toda que é uma coisa que a gente já comentou aqui em algum momento passado, que é como você tenta simplificar coisas que são complexas, né? E aí você tenta passar para a população que não, basta passar o dinheiro. Aí quando você vai passar o dinheiro, você vai descobrir, olha, o cara precisa apresentar um projeto. Pô, mas como é que ele faz um projeto se o escritório está debaixo d'água? E tudo isso você precisa parar para explicar, e no fim das contas, nesse embate que é só político e é só de mise-en-scène, de mídia, de rede social, acaba que tudo isso atrasa ainda mais o socorro que essas pessoas precisam, né? Então você fica fazendo proselitismo ali para o seu grupo, qualquer que ele seja, né? Sou anti-Lula e aqui quem está ajudando são os voluntários. Pois bem, eu estava nesse fim de semana passado com a minha esposa em contato com um grupo de voluntários de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão se organizando com o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí, quando você fala com o pessoal do Rio Grande do Sul, eles falam assim, olha só, a gente está com um problema aqui, a gente tem muita gente em alguns lugares que acaba, esse tanto de voluntário, acaba atrapalhando a gente mais do que ajudando, porque vai todo mundo e ninguém sabe o que fazer, então o cara pega as águas que estão aqui e coloca para lá, só que não era para ficar lá, porque a gente acabou de tirar de lá e o cara traz de volta para cá, então as coisas começam a se bater, porque o que falta no fim das contas? Falta alguém organizando tudo isso, e aí você cai no Pimenta como ministro da reconstrução, vis-à-vis aí a história do Eduardo Leite, e um cara mais técnico, alguém para poder organizar essas coisas. Eu não estou nem falando que o Eduardo Leite acertou e o Lula errou. No fim das contas, o que está faltando é alguém colocar a mão no negócio e explicar quais são as coisas. Por exemplo, você pega aquela história do Pablo Marçal, dos caminhões. É óbvio que o pessoal que está fazendo a fiscalização na estrada vai parar e vai multar se houver excesso de peso, porque é contra a lei. E aquele cara que está lá, ele é obrigado a atender o que está na lei. O que faltou? Faltou o governo entender que, olha, precisa avisar aquele pessoal lá que se for doação, ele dá uma checada para ver se é ou se não é, e aí libera, mesmo que esteja acima do limite, porque é uma situação emergencial, uma situação de estratégia. Lá conversando com esse pessoal voluntário lá, um contava uma história de que um caminhoneiro foi buscar doações para levar para algum outro lugar, né, em Porto Alegre mesmo, e tinha um policial apaisano que estava fazendo a segurança ali das doações. E a menina que atendia o caminhoneiro falou, olha, eu preciso que você... Porque o que eles fizeram? Para evitar que o pessoal roubasse as coisas, porque ainda tem isso, o ser humano continua sendo ser humano. Para evitar que o pessoal roubasse, desviasse as doações, eles fizeram um esquema que o cara que chega para buscar tem que falar para onde vai, passar o número de quem está lá, e aí eles entram em contato, sabendo já com quem está lá, para ver se a pessoa está lá mesmo ou não, e se ela autoriza, se ela pediu ou não aquele carregamento. Pois bem, o cara não sabia, o coitado do caminhoneiro também, que estava lá na melhor das intenções, houve um princípio de tumulto, o cara que, segundo esse relato, seria um policial apaisana, fez menção de puxar a arma, e aí você tem toda a confusão. E, de novo, o que é isso? É falta de um protocolo. Está faltando protocolos. Quem são os responsáveis por isso? É o pessoal da burocracia, é o governo federal, é o governo estadual, o governo local lá. E é isso que está demorando muito para se acertar. E aí a gente tem até a capa da Cruzoé passada, que é o
os heróis brasileiros, que é o povo se organizando apesar do Estado, né? Que é uma coisa que é mais complicada ainda, porque aí entra naquela discussão do agora todo mundo quer Estado, eu não sei o que do Estado. Não, não é, mas o Estado também não pode atrapalhar, né? Aí, ó, o heroísmo brasileiro, Exato. que é a capa da Cruzoé aí também. Então, eu só queria fazer não sei, acabei falando muito, desculpa, mas o que eu queria falar Não, Rodrigo, tá perfeito, tá perfeito, a tá mensagem, perfeito. a mensagem é uma situação complexa. A gente tem que parar de achar que é só sair distribuindo Pix e avisar que está distribuindo Pix amanhã, se você não consegue nem saber quem precisa ou não receber o Pix. Rodrigo, só pegar um pouco do teu gancho, sabe uma coisa que eu não reparei ainda do governo federal? E olha que eu conheço a estrutura federal, tanto por fora quanto por dentro. Uma coisa simples. Simples. Depois vão pegar esse corte aqui e dizer que o Wilson está querendo se candidatar a ser presidente da República. Mas uma coisa simples. Numa tragédia como essa, toda secretaria tem secretário de Defesa Civil. Pode ser a prefeitura mais chumbrega do país, mas tem bendito de um secretário de Defesa Civil. Precisa mandar um projeto. Faz o seguinte, você pega o corpo técnico do Ministério de Integração Regional, você pega os assessores ali, 2, 3, 4 assessores, manda os caras ligarem para os prefeitos, o que você está precisando? Prefeito, estou precisando disso. Beleza, eu vou fazer o seguinte, pega o seu telefoninho, coloca aqui numa chamada de áudio, não de vídeo, de áudio, vou te dar uma aulinha rápida de projeto. Abre um computador, qualquer coisa aí, alguma coisa aí, pega uma caneta e você vai fazer desse jeito. Eu, prefeito, solicito tal, por causa da situação tal, por conta da situação tal, e tal. Pronto. Me manda isso. Amanhã já está com o dinheiro na conta. Isso eu senti. Eu vou aproveitar para você falar. Você bota uma pessoa do ministério para poder orientar esse prefeito a conseguir projeto, pronto, o camarada já vai com o projeto pronto. Acabou. Isso, Deixa eu aproveitar que você está falando isso, porque, assim, esse é uma coisa que eu senti prestando atenção nos discursos. E, assim, pode ser até que isso esteja acontecendo em algum nível, mas não foi informado. Mas pior do que não ter sido informado é de que o governo federal foi para o Sul e o discurso era: prefeitos, vocês precisam fazer isso. Mas não é vocês, a gente vai fazer. Então, assim, é uma coisa assim, me digam se a burocracia e tal, vamos derrubar, sim, mas vamos lá, senta todo mundo, e não, olha, porque que é a cobrança que o Rui Costa fez, né? Prefeitos, vocês precisam fazer isso, a Defesa Civil precisa fazer. Agora senta todo mundo, não tem mais federal, municipal, estadual, né? Deveria ser todo mundo junto. Só que é isso, tem uma necessidade de defesa, que eu entendo, faz parte da política, porque veio o ataque e eles estão se defendendo. Olha, a gente tá soltando Pix, a gente tá... Só que se não vier, tanto faz, né? Porque fica uma expectativa de que a comunicação política vai tirar um pouco dos problemas nos quais eles se meteram. Pode até tirar um pouquinho, mas é como vocês falaram, vai tirar fora do Sul. Quem está lá no Sul, se o dinheiro não chegar, tanto faz, né? Pode ser que o cara que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, ouve esse discurso e fala, beleza, o governo está fazendo alguma coisa. Mas para os gaúchos não vai fazer diferença. O problema é o seguinte, né? Quanto mais você tem essa falta, essa letargia do governo federal, maior é a sensação de que o governo mente, né? E aí daqui a pouco pinta montagens como essa, né? Que eu acabei de receber aqui pelo meu celular, que é da Tereza Mascarenhas, me passou aqui. Ela fez uma montagem muito bem humorada sobre o governo Lula, né? Sobre o Lula. Matheus, pode chamar aí, por gentileza? Mas coloca a gente na tela. Vamos lá, Matheus. Cadê? Amigo. Pronto, Léo. Olha que coisa linda aí, ó. Já mandou aí. Viu? Olha aí, Duda, pronto, já tá com a capa pronta. Pronto, aí, já tá resolvido. É só... é rápido, hein, rapaz? Isso, eu acho que essa história do Pix, para mim, é um nascedouro de fake news. Cara, se eles plantaram ali, e aí isso vai chegar uma hora e eles vão apontar o dedo para os opositores, falar, olha, estão aí de novo mentindo sobre a gente. Sim, mas se você dá oportunidade, vai crescer fake news. É exatamente isso. E tem detalhe, né? Oi, Duda, por favor. Eu queria comentar uma coisinha da Janja que o Rodolfo falou. Manda, por favor, meu amigo. Pode o Rodolfo fez uma comparação entre a Janja e os outros influenciadores que ajudaram lá os gaúchos, né? E aí eu estava pensando aqui, por que a Janja incomoda tanto?
E aí eu comecei a fazer umas hipóteses na minha cabeça. Uma delas é que a Janja já incomodava antes, né? Sim. Quer dizer, ela já estava se metendo muito na política sem ter recebido nenhum voto. Então já tinha uma parcela grande dos brasileiros que já não gostava da Janja. A outra coisa é que esses influenciadores, tipo o Pablo Marçal, que o Rodrigo citou, os caras, de fato, tomaram iniciativas, correram atrás para ajudar os gaúchos, né? Enquanto que a Janja, ela não tem tanto esse poder, né? Ela não tem a caneta na mão para determinar alguma coisa, enquanto que os influenciadores têm, né? Outra coisa que eu acho que as coisas que a Janja faz vão para todo mundo. Qualquer brasileiro recebe aqueles videozinhos. Eu vi o videozinho dela com o cachorro, eu achei deprimente ali, né? Enquanto que os influenciadores falam só para pessoas que seguem eles, né? Então, eu não recebi nenhum vídeo desses influenciadores aí, né? Mal sei quem são, mas eles existem, né? E aí eu acho que tem uma outra questão, que é o seguinte: a Janja, as coisas que ela faz parecem muito encenadas. Sim. Né? Definitivamente. É teatro puro, sabe? Você fica comovido. E tem uma forçação de barra. Desculpa, Duda. Eu não me contive. Não, e o Rodrigo citou, né, a mise-en-scène, né? Então, e aí a impressão que fica é que tem uma vaidade muito grande, né? É um egocentrismo muito grande, no momento em que uma grande quantidade da população gaúcha está precisando de ajuda, né? Então, em vez de pensar no outro, ela está pensando nela mesma. Então, essas foram as hipóteses que eu pensei aqui na minha cabeça. Deixa eu pegar só o caminho aqui, o Wilson, porque assim, nessa análise que eu fiz, eu reconheço lá, por exemplo, que a família Bolsonaro, que é tão criticada pela insensibilidade, né, eles apareceram melhor no vídeo do que a Janja, por exemplo, a Maria do Rosário, né? Maria do Rosário viralizou com um vídeo em que ela circulou por Porto Alegre inteira, o vídeo, tá? Mostra ela emocionada com os gaúchos lá e tal, mas ela não sujou o sapato. Então, assim, as pessoas notaram isso, as pessoas perceberam, né? Na hora de fazer essa cena, você precisa ter um cuidado mínimo. Então, assim, por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro, que não tem nada a ver com a história, né? É Rio de Janeiro, ele botou lá um casaco, colete, um casaco, uma capa de chuva, e ele pisou na lama. Ele ficou parecendo, a gente até brincou aqui na redação, né? Ele ficou parecendo o motoboy do Marco Luque. Mas ele estava paramentado e ele participou da cena, né? O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, outro filho do Jair Bolsonaro, ele estava lá com a moto aquática, né? O jet ski, andando pelas casas alagadas e tal. Quer dizer, eles fizeram... É a hora do político também, né? Você tem que saber fazer. A Janja, ela não tem zero tino político, né? É impressionante como, aparentemente, ela parece ter uma pretensão, né? Ela projeta essa pretensão, todo vídeo que ela aparece, e são muitos vídeos, né? A gente fez o registro na semana passada, o tanto de vídeo que ela está publicando é impressionante. E aí tem essa questão, para além, né? Eu acho que, Duda, uma outra coisa irritante é de que tem uma estrutura federal atuando. As fotos dela são fotos oficiais. Ela na Agência Brasil tem uma foto dela com um cachorro posando. Tá no site agora, quem for lá no site vai ver, tá destacado ainda. Na home, né, na capa do nosso site. Isso não é uma selfie que ela tirou com o celular dela. Isso tem um fotógrafo oficial e a imagem foi publicada enquanto primeira-dama. Mas é aquilo, ela não foi eleita, não tem cargo. A gente até falou aqui já que ela tentou ter um gabinete, não conseguiu. Essa é outra, né? São várias. Eu estava até me referindo a uma outra foto até. Tem essa também. Não, tem essa também, mas eu mandei pro Mateuzinho aqui a foto que você estava fazendo a referência, né? E até o cachorro, esse cachorro dessa que eu usei para análise, tá com uma cara engraçada, bem eloquente o cachorro. A expressão dele. Essa aí, ó. Ele tá meio desconfiado. Né? Não tem sorriso aí, né? Rodolfo, tá uma coisa tão falsa. Então, uma coisa tão falsa, desculpa, Rodolfo, te cortar, tá uma coisa tão falsa. Amplia a foto aí, por gentileza, que eu vou falar uma coisa muito absurda. Não foi, mas a foto tá tão falsa, tá tão fora de foco, e o cachorro tá tão assim, que ele até parece que foi feito por inteligência artificial, gente. Agora que eu tô reparando nisso. Mas eu vi a cara desse cachorro, eu lembro na cara do pessoal recebendo o beijo do Lula, né, naqueles eventos de Alagoas, que o Lula pega e beija e as pessoas estão assim meio... E tem mais um detalhe, o Lula, e aí eu vou bater nessa tecla, gente. O Lula foi lá para o
lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou falar pausadamente, porque é uma forma das pessoas entenderem melhor, tipo criança em sala de aula. O Lula foi para a cidade de São Leopoldo. São Leopoldo, ela é administrada por um prefeito petista. Petista. Assim, se você quer realmente dar a imagem de que você está a fim de reconstruir, vai para Porto Alegre, coloca o pé no barro, coloca o pé na lama e vai. Não fica nessa coisa, não, olha só, eu pensando bem, eu acho que eu vou numa cidadezinha que eu tenho um prefeito aliado porque eu vou conseguir receber palmas e carinho do meu público. Deixa eu parar por aqui, porque senão eu vou censurar aqui no programa. Wilson, vamos falar rapidinho do Moro, e aí a gente fala da economia política, a gente não vai... Mas assim, eu queria aproveitar o Moro, assim, né, a gente está sob essa perspectiva agora, né, de fato, o início do julgamento do mandato do Moro, cuja acusação foi derrubada, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Só 2 desembargadores votaram pela cassação e os 2 foram indicados pelo Lula, né? Então, assim, mesmo diante disso, quando aconteceu a derrubada lá no TRE do Paraná, a perspectiva era, vai ser cassado o Moro no TSE, porque não tem jeito, porque o TSE está caçando todo mundo e tal. E aí é isso, mudaram os ventos, agora a perspectiva é de que não, pode ser que não, aliás, não é nem pode ser que não, provavelmente não será, vamos rever isso e tal. E aí o Alexandre de Moraes sai do TSE, né, tá saindo, e o julgamento do Moro começa agora, enquanto o julgamento de um outro senador bolsonarista, né, esse sim, bolsonarista convicto, né, o Jorge Seife, de Santa Catarina, tá paralisado. E aí o Seife também, quando chegou o caso lá, era na Receita, vai perder o mandato, porque tem a ver com o Luciano Hang, né, o Luciano Hang, a acusação é de que o Seife se beneficiou da estrutura da Havan, que é uma acusação que, aliás, derrubou em 2023 o prefeito de Brusque. É a mesma coisa, né? E agora vai vir um senador sob a mesma acusação, só que agora é isso, parece que os ventos mudaram e nenhum dos dois, agora a perspectiva provavelmente vai perder os seus cargos. Agora não se sabe até onde, quando será julgado, porque é isso, o julgamento pode parar. Como é uma coisa política, o julgamento vem com uma perspectiva, chega com outra e vai sair com uma outra que não se sabe, mas não se sabe também quando é que eles vão acabar, porque o do Moro vai começar e o do Seife está paralisado. E detalhe, né? Sempre pode ter um pedido de vista. É bom você até colocar nesse assunto, Rodolfo, que eu já vou colocar aqui no meu caderninho para correr atrás dessa informação aqui, para a gente ter alguma coisa no olho no lance aqui em O Antagonista. Ô, Rodrigo Oliveira, falando da economia nessa semana, lá no Senado deve avançar a questão da desoneração da folha, finalmente. Finalmente não, né? Porque tem prazo, né? O benefício acaba agora no final do mês de maio, não é? E além disso, tem alguma outra pauta para a gente ficar de olho essa semana, querido? Não, você sabe que tem uma preocupação aí com o fiscal deu uma piorada bastante na percepção do mercado financeiro, dos economistas em geral. Tem essa história do Rio Grande do Sul que, na minha opinião, corretamente, não entra no cálculo de superávit e déficit primário, mas, obviamente, afeta a dívida, né? Esse dinheiro não sai de lugar nenhum, ele sai de algum lugar. Quanto mais dinheiro você estiver colocando lá para ajudar o pessoal, maior vai ficando a dívida. E, além disso, você tem um problema que é o crescimento das despesas. As despesas estão crescendo até agora em IPCA mais 6%. Então, cresce a inflação mais 6% e o arcabouço prevê que só pode crescer IPCA mais 2,5%. Então, o governo já precisa fazer um corte que ele não está afim, e aí está todo mundo achando que a credibilidade do arcabouço fiscal, que já era pequeníssima, está se esvaindo, né? Tudo que sobrou está se esvaindo, e provavelmente até o fim do ano esse arcabouço fiscal vai ser um negócio só para inglês ver. Ficou o Haddad encurralado com essa história. Tem uma conversa que parece ser, eu vou falar uma coisa que parece contraintuitiva aqui, mas na prática existe essa história de a gente tentar mudar a regra das despesas obrigatórias, principalmente aí educação e saúde, que respondem ao crescimento de receita. Então, quanto mais a receita cresce, mais você tem que gastar com saúde e educação. E tentar colocar isso dentro do arcabouço fiscal. Por quê? Porque antes ela estava limitada
ao teto de gastos. Quando acabou o teto de gastos, voltou à regra anterior. Então, a previsão aí de alguns economistas que em 2028, mais ou menos, o Estado brasileiro tenha de gasto discricionário, que é aquilo que ele pode escolher como gastar, vai passar de 100 e poucos bilhões que você tem hoje para mais ou menos 10 bilhões, o que vai, obviamente, parar o Estado brasileiro, porque tem que pagar folha, etc. Tal, e nada funcionaria. Então, já tem uma história de colocar as despesas de educação e saúde dentro do arcabouço fiscal, limitar o ganho. E aí, o que é contraintuitivo é que talvez as melhores chances que a gente tem de fazer isso sejam durante um governo do PT, porque como oposição, com certeza, eles seriam ultra contra e ficaria muito difícil de você conseguir aprovar uma medida dessa. Fato é que já começou a sair aí no noticiário que técnicos da Fazenda estão pensando nisso, blá, 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 que é um balãozinho de ensaio para o pessoal já responder. Dependendo da reação, isso avança ou não avança, assim como foi a história da desvinculação da Tebet, né, desvincular a Previdência do aumento do salário mínimo, que tomou um monte de porrada logo em seguida e a história já submergiu, né, já é uma não alternativa. Então, agora você tem essa discussão. O fato é que tanto locais quanto estrangeiros olham para o arcabouço fiscal brasileiro, e aí no sentido de como está mesmo a situação fiscal brasileira, e se preocupam bastante. Roberto Campos Neto chegou a falar na sexta-feira passada, numa entrevista para o Estadão, que se o fiscal continuar desse jeito, obviamente, fica mais custoso, é maior o custo da desinflação. O que ele quer dizer com isso? Juro mais alto por muito mais tempo. Tá aí, nosso Rodrigo Oliveira. Só para a gente fechar, deixa eu só mandar um recado aqui pro Tom de Bouterrer. Olha, para todo mundo, né, gente? Ó, primeira vez que vejo meio-dia, excelente programa e interação do painel. Continuem assim. Então, viu, gente? Como diria o nosso grande Michel Temer, vamos manter isso. Deixa eu responder uma pergunta aqui da Maria, rapidinho. Lógico, por favor, então, manda bala. Deixa o meu dinheirinho no Tesouro Direto, mais IPCA mais, né, na verdade. Se der, posso colocar mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho, Maria. Se não tem pressa, vale a pena. IPCA mais 6 é sempre bom. Está explodindo um pouco a curva, isso pode chegar a mais de 7 ou coisa parecida, vai ser melhor ainda, mas também é aquela coisa, né? Você não quer acertar. No mercado tem uma expressão que eu não posso usar aqui nessa hora do dia, mas eu acho que a que a gente pode utilizar é que você não quer acertar o olho da mosca, né? Então, ficar por ali já está bom. Não seria o olho da cloaca? Não, desconheço. Só vim saber depois.